Brasil é um país plural, é um Brasil plural, com uma diversidade cultural e social grande. É preciso que a ciência e o campo científico reflitam essa pluralidade. O Instituto Brasil Plural é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, tendo como polo de trabalho a UFAM, em Manaus, Universidade Federal do Amazonas, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Uma de suas grandes inovações justamente a metodologia de trabalho, porque a gente tem desenvolvido um trabalho em rede de pesquisadores, rede de projetos, rompendo um pouco uma certa dinâmica muito individualista e muito particularista da pesquisa antropológica. O ponto em comum é antropologia, mas antropologia que está virada para subsidiar políticas públicas, no sentido, não quer dizer que não tem antropologia acadêmica, tem antropologia acadêmica, todos somos muito acadêmicos, mas de facto são aquelas pesquisas viradas para ter algum uso no mundo real. Então a pesquisa antropológica, uma das coisas que ela faz é justamente tornar visíveis essas experiências, né? Focar essas experiências como uma forma também de provocar, de produzir não só o conhecimento dessas experiências, mas o seu reconhecimento. O mundo é feito de muitos conhecimentos. Se vamos pensar saúde, porque era aí que eu trabalho, que realmente todos os povos têm seus conhecimentos. A biomedicina, nossa medicina, ou medicina oficial, como tu chama, não é a única medicina. É a ideia de um fazer científico que seja um diálogo intercultural, que reconheça esses outros saberes, essas outras formas de reconhecimento e integre essas outras formas de reconhecimento na ciência que a gente está fazendo. Pesquisa para subsidiar as políticas públicas. Tá? Este eu acho, quando tu pensa em antropologia virada para questões do Estado, questões da nação, não? Do Brasil. A partir do momento que nós vamos a campo e vamos chamá-los para uma pesquisa, nós estamos sim tecendo uma linha de comprometimento com eles. Dani, só que ali tem uma ajuda. Tu tá filmando aí? Tá contando a história, eu tô filmando. Dessas pessoas que trabalham às vezes em situações que hoje nós poderíamos chamar de invisibilizadas. Elas não são nem vistas nem escutadas. Que essas mulheres, em muitas situações que vão buscar os seus direitos na aposentadoria, por exemplo, elas precisam de referencial homem, onde elas têm que mostrar que são filhas ou mulher de pescador, quando na verdade ela é a pescadora. Gente, eu já conheço a lagoa inteirinha aí, ó. Quem bater no peito que é pescador mesmo, eu digo sim, porque a vida que é mais melhor é a vida de pesca. Se elas embarcavam, eu ia junto. Se iam limpar o pescado, eu ia junto. Se iam sacar camarão, eu ia junto. Toda a rotina diária delas eu acompanhava de manhã até a noite. Se elas precisam de provas para provar que são profissionais da pesca, eu espero que a minha tese seja uma prova, constitua uma prova. Quando tu terminar esse CD, eu quero que tu traga para mim, para mais tarde eu botar para os meus netos e mostrar para os meus netos. Como que a avó dele é. Em Manaus eu tenho trabalhado com populações urbanas, que são populações que vivem às margens dos rios e igarapés da cidade. E é uma preocupação com o urbano, né, com as populações que vivem na cidade e na verdade não conseguem ter um acesso total a essa cidade. Então um dos resultados, uma das indicações da pesquisa é justamente o que tem acontecido com essas populações que sem a sua validação, sem que elas sejam consultadas ou que seja feito um planejamento estratégico na cidade, são deslocadas das suas áreas de moradia.
É o nosso objetivo colocar, publicizar isso, fazendo esse diálogo com essa população atingida para que efetivamente haja um impacto sobre as políticas públicas. Arandu Nimboi A, Cosmologia, Agricultura e Xamanismo entre os Guarani Tiripá no litoral de Santa Catarina. A ideia do Arandu é um conhecimento que está na experiência no mundo, não é um conhecimento de informações, de categorias dadas, mas é um conhecimento que está na experiência que as pessoas vivem no mundo. Então o caminho para eu investigar esse conhecimento, que foi o caminho colocado por eles, seria eu participar dessa experiência eu mesmo. Então é mais do que uma troca, é uma experiência conjunta para chegar nesse conhecimento que é no campo do sensível e não do intelectível. A pesquisa me deu uma capacidade diferente de lidar com situações que são emergentes, de direcionar o meu olhar, de saber que tipo de intervenção que se pode fazer. Ela de certa forma está toda voltada para o subsídio de políticas públicas, tanto na parte educacional, de se respeitar uma maneira própria de conhecer o mundo dos Guarani, de se incentivar práticas agrícolas, de como pensar problemas contemporâneos que se enfrentam para manter as práticas de agricultura, questões relacionadas à medicina tradicional, à saúde, como é que práticas de alta tensão e de cuidado com a saúde. Então a ideia dela está toda permeada em tentar captar da experiência dos Guarani como que isso é vivenciado, para subsidiar ou direcionar maneiras das instituições públicas atenderem essas demandas deles. Então toda ela está vinculada com a ideia de subsidiar informações para políticas públicas adequadas e diferenciadas para eles. Uma das chaves de leitura para minha pesquisa é meu próprio grupo. Meu grupo se chama Sararó Yupuri Buberapó. Esse é o nome do meu CIB, né? Porque nós tucanos somos divididos por CIBs, né? E qual era o meu grande mestre? Quem era o meu grande mestre? Tinha que pesquisar. Eu falei assim, era o meu próprio pai. Então, ele que me transmitiu os conhecimentos, repassou, nós passamos horas gravando. Então, foi ele que me repassou e um dos mestres que eu tenho, além dos meus orientadores antropólogos, né? Nesse exercício, nessa pesquisa, vi que existem nossas teorias específicas que fazem com que nós pensamos através disso, né? Então, ela trata especificamente do pensamento de um grupo tucano sobre o mito, sobre a formação dos grupos indígenas no Alto Rio Negro. Isso mostra para todos os indígenas, né, que nós temos que conhecer a nossa própria cultura e se nós conhecemos, nós amamos a nossa cultura. Então, a cultura indígena vai além mesmo da própria expressão externa que nós temos, da pintura, do cocar, do vestimento. Ela está também dentro da nossa razão, do nosso pensamento. O que eu estou escrevendo, transcrevendo, o que eu pesquisei é o modelo da educação indígena. Não é simplesmente uma narração, é uma vivência, porque a nossa educação é preparar para a vida, né? Então, para se tornar homem, para se tornar homem tucano, mulher tucana, para saber se relacionar. Então, está ligado à vida mitológica também. Não morreu essa culturalidade, né? Embora eu tenha passado por várias etapas de contato com os contextos brancos, não tinha morrido. Essa é a forma que eu encontrei para pensar dentro da antropologia, ou melhor, se formar na antropologia pensando a partir da minha própria cultura, a partir dos meus próprios saberes. Esse foi o grande passo que nós demos lá no curso, né, no programa de pós-graduação. Um novo olhar antropológico pensado pelo próprio indígena, né? Essa é a grande questão, né? Geralmente, quando se vai estudar etnologia indígena, os índios da Amazônia, os índios do Xingu são uma referência de, vamos dizer, autenticidade cultural. E as pesquisas com os índios do Sul, geralmente, antes da década de 90, focavam alguma
questões de aculturamento. Eu acho que ainda tem muito valor as pesquisas que focam as especificidades, o olhar desses sujeitos, não a partir da perda, mas a partir das suas diferenças também, né? Eles foram os índios que foram para a mata, e ali eles ficaram e resistiram às investidas dos brancos. E durante a década de 60, mais ou menos, transformaram a terra que eles ocupavam em parque florestal. Então eles sofreram muitas investidas, assim, violentas mesmo, né? Queimavam suas casas. E as pessoas que viveram isso na década de 60, que sofreram esse tipo de, vamos dizer assim, de ataque mesmo, elas estão vivas e elas contam a respeito dessa ocupação, de como que elas resistiram a essas investidas do Estado. E isso não está escrito em lugar nenhum, né? Então eu acho que a partir do momento que você consegue tá dialogando com esses sujeitos e registrando isso aí, a partir das suas narrativas, isso aí pode ser um material utilizado pelos professores, né? Eu espero, porque eu acho que tem muito preconceito ainda mesmo sobre quem são os Caingangue, principalmente aos redores, nas regiões aos redores, assim, das aldeias, eles ainda são os bugres, sabe? É bem triste mesmo, é um preconceito ainda que você acha que está lá no século XVIII, mas que está hoje, assim. Então tem muito pouco conhecimento sobre esses índios. Essa pesquisa, felizmente, ela contribuiu para a elaboração de um relatório de ampliação territorial, feito pela doutoranda Cíntia Creatini da Rocha, que inclusive foi uma pessoa com quem eu dialoguei muito durante essa pesquisa, que me ajudou muito, que ela tem um trabalho feito sobre políticas, sobre mulheres, lideranças indígenas, né, femininas, e já trabalha com os Caingangue faz muitos anos. E ela leu minha dissertação e utilizou muitos dos dados que estão ali para a elaboração desse relatório, que ainda não foi aprovado, tá, né? A gente está numa época política que está difícil, essa questão das demarcações territoriais, mas ainda assim eu acho que contribuiu. E ela utilizou os mapas que eu fiz ali na dissertação, ela utilizou narrativas, ela utilizou diversos elementos, acho que também genealógicos, que contribuíram para o argumento dela, da ampliação da ocupação desses indígenas num território que ultrapassa o atual, né? História da vida que a pessoa idosa levaram na época que os fazendeiros chegaram no lugar em que ele habitava. Para ser feliz hoje, todo este pensamento que a nossa realidade deve ser registrada, feito no papel, para que as crianças pelo menos ouvir, relembrar e até mesmo reconquistar. A pesquisa do Everton é muito bonita, porque ele está numa comunidade rural, é uma comunidade muito pequena e é uma comunidade onde eles são bastante endógamos. E aí você tem um número abnormal de surdos, que é por questão genética, questão de casamento, intercasamento entre essas famílias, que você tem muitas famílias que têm
2, 3 crianças, entre 5 crianças que são surdos. E como é um desenvolvimento de mais que 3 gerações, eles têm seu próprio idioma. Não é Libras, não é oficial brasileiro, mas eles têm um idioma que eles comunicam. E se você vai escutar um pouco os linguistas, é um idioma pleno. A idioma deles, as cenas que eles chamam, que fazem, é muito ligado com o estilo de vida deles, as práticas de vida, é muito bonito. Então o curso de Libras é para eles poder falar com nossos surdos, é para eles comunicar em português. E o Everton tem trabalhado bastante com o prefeito desta cidade, esta aldeia. Ele aprendeu o idioma. E em outro ele de fato está mexendo com o prefeito e professores e tudo para também se tornar um pouco tornar visível este idioma, que é idioma, para que Libras não acabe sendo implantado e dominando, se perdendo. Né? Eu trabalho com 2 grupos remanescentes de Quilombo, né? Trabalhei desde 2010. Uma é a comunidade do Morro do Boi, comunidade quilombola do Morro do Boi, que está localizada no município de Balneário Camboriú, centro-norte, né, do litoral catarinense. E a outra comunidade, onde atualmente eu tenho feito campo, se chama Comunidade Quilombola de Linhafão, né, ou Sítio Linhafão, que está na região centro-serra do Rio Grande do Sul, né, no Planalto, conhecido Planalto Gaúcho, no centro do Rio Grande do Sul. É um campo etnográfico que não é só você fazer entrevista com as pessoas e estar em campo, mas fazer análise de documentos e livros de batismo, tentar descobrir alguma vinculação com a escravidão, né? E ali, se você chega ao Morro do Boi, ou se você chegava ao Morro do Boi, você encontrava pessoas que não tinham esse vínculo memorial com a escravidão, né? E é uma coisa que, enfim, acessando livros de batismo de escravos de 1850, da freguesia de Nossa Senhora dos Aflitos, de Porto Belo, etc., de Tijucas, eu consegui traçar o vínculo genealógico, né, daquilo que não estava na memória deles. Né. Diferente do Morro do Boi, onde eles não têm uma memória da escravidão, em Linhafão a escravidão vai até hoje, como metáfora do modo como eles vivem. Né. Ali a realidade é bem marcada pelas diferenças raciais, né, porque de um lado estão os negros do Fão, de outro estão os imigrantes alemães e italianos, e por eles não terem terras para plantar, eles vivem confinados, né? Eles trabalham de peão, né, de diarista para os grandes plantadores de fumo do entorno. Então eles são peões e trabalham diretamente num dos sistemas produtivos de agricultura intensiva mais periculosos que existem, que é o fumo, né? Então, assim, o protagonismo da antropologia nesse cenário é muito importante, é muito forte, né? Elevar ao quadrado, né, e ao cubo um conhecimento que é historicamente sempre esquecido e abafado, né, e contribuir para uma reescrita da história, né, como pesquisador, eu acho que esse é o maior legado, né. No momento em que surgiu o Instituto Brasil Plural, se pensou numa proposta, num projeto que a gente pudesse conjugar esforços no trabalho de parceria com a Universidade Federal do Amazonas, com o Museu Amazônico. E um ponto convergente, onde as duas instituições teriam coleções e que pudessem trabalhar junto, foi a coleção Ticuna. Ela veio a partir dos trabalhos do professor Silvio Coelho dos Santos, na década de 60, quando ele fez uma formação em antropologia no Museu Nacional. Aquela formação ela previa muito o trabalho prático, a estadia no campo, então ele acompanhou o professor Roberto Cardoso à região, né, do Alto Solimões, estando lá aproximadamente 3 meses, 2 meses nas áreas Ticuna. Dessa viagem surgiu essa coleção de 48 objetos, de 135 mais ou menos imagens, né, em diapositivos, de uma qualidade muito boa, e registro de campo, diário de campo. A coleção Jair Jacquemont
ela tem uma outra perspectiva, é de um artista plástico que tem um olhar diferenciado para esses objetos, inspirando ele a trabalhar nas suas obras, uma releitura, pode-se dizer, daqueles objetos. Então foi uma conversa entre esses dois pontos de vista de dois colecionadores com perspectivas diferentes, um acadêmico, né, e o outro um artista plástico. Nós também tivemos uma preocupação de levar o nosso acervo, essa coleção de imagens e de objetos aos ticuna, que hoje vivem na cidade de Manaus, através da ação, né, da cooperação dos colegas do Museu Amazônico. Foram captadas imagens sobre esse momento e foi produzido um documentário que falava, né, sobre as percepções dos ticunas. E isso também compõe o espaço expositivo, né? Não são só os objetos, as imagens, mas também uma coleção de documentários sobre essa experiência expográfica, museológica e antropológica. As fotos são dos anos 60, né? Imagina, 50 anos depois, essas pessoas vão olhar. Algumas das pessoas que estão nessa comunidade que fica na Cidade de Deus, em Manaus, são pessoas que têm parentes em Umariaçu, né, na região do Alto Solimões. Algumas eram crianças na época que o Silvio andou por lá. Então, a importância disso, na verdade, é trazer os ticuna hoje para a exposição. Não falar apenas dos ticuna no passado, que produziram esse material, mas quem são os ticuna hoje no Brasil. E junto com os alunos da licenciatura indígena aqui, a gente tem esse projeto de disponibilizar todas as fotos, o material que ele fez da pesquisa, documentos, mas principalmente o material fotográfico. Eu fiz um site na internet, o Avisc, que a gente chama, onde estão todas as fotos lá, e a gente fez um projeto aqui de compartilhamento das fotos, onde os indígenas podem comentar, se apropriar das fotos, copiar, utilizar na sua comunidade. É uma coisa que está em andamento ainda. É um trabalho que a gente ainda está dando continuidade. Eu voltei agora, fui a Manaus, fiz a mesma oficina que a gente fez com os alunos indígenas aqui da UFSC, deles conhecerem na internet. Eles têm no centro cultural deles computador, internet, então eles olharam o site, o acervo, fizeram alguns comentários também, e a gente espera dar continuidade a esse processo, né? Apesar do título ser ticuna em 2 tempos, daria para falar de vários tempos que estão aí, né? Ou seja, o pesquisador que vai com interesse de documentar para o museu a cultura ticuna, o artista que está mais interessado na variação de uma técnica, né, da produção, por exemplo, das esculturas ticuna, né? Ou seja, há diferentes interesses, e aí é uma abertura para o público entender que o ticuna, em essência, não tem como ser exposto no museu, né? O que a gente pode expor são diferentes olhares, né? Então acho que é nesse sentido que as fotos também procuraram essa abertura, ao invés da gente ter uma documentação exata sobre o material, abrir mesmo novas perguntas, novas questões sobre o que é ser ticuna hoje no Brasil, né? Porque o que estamos praticando aqui é uma antropologia brasileira. E estamos em rede com outros países da América Latina que eu acho estão tentando desenvolver uma antropologia da periferia, com nossas preocupações com questões locais, questões políticas, que se distingue, vamos pensar, da antropologia hegemônica ou antropologia central dos Estados Unidos ou de alguns países da Europa. Então, para mim, a abrangência é bastante ampla, não? Porque o nosso objetivo não é apenas retratar, cartografar, mapear e descrever a diversidade cultural e social brasileira, mas é também produzir instrumentos que subsidiem políticas sociais e políticas públicas no sentido da garantia dos direitos, da garantia da participação, da garantia da autodeterminação dessas comunidades e dessas populações.